E aí, galera em Mil Grau, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, como analisar questões de linguagens e suas tecnologias. Hoje queremos mostrar a vocês um modelo de análise de questões da prova do Enem e esperamos contribuir para o seu desempenho, para a sua performance no dia da prova, beleza? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita a oportunidade, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sino das notificações e compartilhe o vídeo aí com a sua turma também da escola, faculdade, enfim. Bom, para a gente fazer a análise das questões, nesse primeiro momento a gente vai mostrar para vocês alguns pontos interessantes que vocês precisam estar atentos. Depois a gente vai fazer isso na prática, respondendo algumas questões do Enem do ano passado, tá bom? Então vamos para a tela aqui, me acompanha na tela e vamos fazer o seguinte. A gente precisa se atentar a 3 pontos, tá bom? O primeiro ponto que a gente precisa se atentar é a análise do texto, como a gente ensinou. Tá bom? A gente tem um outro vídeo, a gente vai colocar aqui em algum lugar, ou na descrição, ou no card que vai aparecer aí em cima. O vídeo que a gente ensina como fazer análise desses textos, o modelo que a gente entrega para vocês sobre como fazer essas análises e estar melhor, largar na frente de alguns alunos em relação a isso, tá bom? Mas é a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder responder as questões, obviamente, né? E o segundo ponto é analisar o comando da questão. Já que a gente vai entrar nesse mérito do comando, porque você precisa entender que uma questão, ela não é só uma questão em si, tá bom? Talvez isso você não sabe porque você não estudou, não se aprofundou, não fez faculdade, enfim, isso é questão mais para o professor. Mas as questões, elas não são jogadas ao léu, não são feitas aleatoriamente, elas têm um fundamento, elas têm princípios ali de construção, de ideia, de avaliação e conceito e tudo mais. Mas beleza, a gente precisa entender que ela é baseada num discurso, num texto, e essa questão, esse item, ele tem um comando. Ele vai pedir para que você faça alguma coisa. É assim mais ou menos que a gente avalia o desempenho de vocês em frente a certos conhecimentos, tá bom? Então, o segundo ponto é analisar esse comando. Todas as questões, absolutamente todas as questões, elas vão ter um comando para você executar. E o grande desafio da maioria dos estudantes é entender esse comando, tá bom? E a gente vai tentar ajudar vocês aqui nesse vídeo da melhor forma possível para que vocês entendam de fato e de vez que é simples, não tem nada complicado nisso daqui, desde que você entenda como analisar um texto e como você entender e analisar esse comando também. Agora, um detalhe importante é que algumas pessoas recomendam você inverter essa ordem, tá? A gente colocou os 3 pontos, mas não necessariamente precisam seguir essa ordem. Cada aluno tem a sua forma de aprender, de entender, de melhorar o seu desempenho, enfim. Eu, por exemplo, eu sigo essa ordem que está aqui no quadro. Eu primeiro vou para o texto, volto no item, na questão, observo o comando e depois, se for necessário, eu volto no texto de novo e repita o processo. Mas tem gente que já vai no comando primeiro e depois vai ler o texto, vai fazer a análise do texto depois. Mas fica totalmente a critério do aluno, se você já tem costume de fazer isso nas provas em sala de aula ou não, vai depender muito de você mesmo, tá bom? Você pode até treinar isso daqui para tomar uma decisão e ver como fica melhor para você. Mas enfim, são 2 pontos importantes e indispensáveis. E o terceiro ponto é em relação aos tipos de questões. Você precisa entender que muitas vezes nós professores mesmo não temos nem obrigação e não é uma questão assim que vocês precisam saber nesse momento, mas como uma dica e uma boa deixa aqui para vocês entenderem e largarem na frente da maioria dos estudantes que não sabem isso, que os professores não falam isso, existe alguns tipos de questão, né? E também não é algo tão assim, oh, que segredo, né? Isso é óbvio, na verdade é óbvio. Só que às vezes a gente esquece desse detalhe e acaba cometendo alguns erros bobos na hora de responder uma questão do Enem. Por exemplo, a gente tem que lembrar sempre de que existem questões de interpretação, de identificação, de reflexão, de inferência, que vão buscar vocês, ou vão tentar fazer com que vocês realizem certos comandos baseados nessas intenções. Existem questões que vai fazer avaliar você no quesito de interpretação, como é que está a sua interpretação. Então ele vai colocar uma questão lá e o comando vai ser algo direcionado para que você tente interpretar aquilo e responder aquela questão. Outras questões vão ser mais claras e simples, de descrição ou identificação de alguma coisa, de alguma fala, de alguma característica, e aí, baseado nisso, você vai marcar sua resposta certa, ou mesmo de reflexão. Isso acontece muito em questões que tem envolvido anúncios e propagandas. Isso tem demais, palavras que têm
textos que exploram sentidos, semântica, polissemia, essas coisas são um pouco mais voltadas para essa parte da reflexão. Claro que isso daqui é só uma base, é só uma estrutura, um esqueleto para você lembrar no dia da prova, mas são pontos importantes. Se você tiver com isso aqui bem fresco na sua mente, lembrar desses detalhes, você pode ter certeza que vai estar largando na frente de muitos alunos. Agora a gente vai passar para o texto, e aliás, para a prova do ano passado, do Enem do ano passado, e vai responder 3 questões aqui baseado nisso, nessa estrutura, nessa metodologia de avaliação e de execução dessas atividades, para que você possa entender melhor a nossa logística que a gente está tentando passar para você aqui. Primeira questão, a gente vai fazer análise da questão de número 7. Nós escolhemos a questão de número 7 porque no vídeo passado a gente fez análise dos textos. Então, se você que já assistiu o vídeo anterior, já está familiarizado com a temática, a gente vai ler o comando, né? Dessa questão, o comando dessa questão. Então, os 2 textos, né, que nós vimos que a temática sobre a adoção de animais, sobre os animais que não tem lá, sobre os animais que vivem na rua. O primeiro texto é de um anúncio publicitário de adoção, e o segundo texto que nós vimos era o conto lá, que contava, né, a história de um cão que vivia na rua e como ele vivia. A gente vai ver agora o comando, né? Então, o Thiago já mencionou que tem professores por aí que eles... como é que fala? Sugerem. Isso. Tem professores por aí que sugerem que os alunos eles comecem lendo o comando para depois ler os textos. Mas, para nós, não funciona desse jeito. A gente sempre lê o texto primeiro, livro de qualquer coisa, para depois ir para o comando. Uma coisa interessante na hora de ler o comando da questão é que você preste atenção nas palavras-chave que vão aparecer, nas palavras-chave que vão aparecer, porque elas é que vão lhe direcionar para o que a questão está pedindo, tá? Então tem aí, né? Nós lemos os 2 textos. Os 2 textos abordam a temática de animais de rua. Interessante porque ele falou que os 2 textos falam da mesma coisa. Porém, a gente tem aí, né, essa palavrinha porém, que dá essa ideia de diversidade em relação ao texto 1, o texto 2. Então, a pergunta é sobre o texto 2 e qual é a referência, qual é a inferência que ele faz sobre o texto 1. Certo? Então, as alternativas que a gente tem. Primeiro, a letra A. Problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar. O texto 2, lá do cãozinho delegado, ele problematiza essa questão dos animais que precisam de adoção, dos animais que não têm lar? Pode ser. Talvez. Pode ser, né? Ele traz à tona esse problema, né? Dos animais que vivem em situação de rua. Letra B. Valida a troca afetiva entre os pets adotados e seus donos. A gente estava lendo, a gente viu uma palavrinha aí chave, né? Que fez a gente descartar essa letra B, que aí é a troca afetiva. Em nenhum momento a gente tem no texto 2, porque a pergunta é sobre ele, essa relação entre dono e cão. A gente não tem. Então, a letra B, por conta desse termo aí, a gente já descarta, já elimina. Letra C. Reforça a importância da campanha de adoção de animais. Texto 2. Falava sobre campanha de adoção de animais? Isso a gente vê muito claro no anúncio publicitário, que é o texto 1. Mas a pergunta, lembrando, o comando em relação ao texto 2. Fala de campanha de adoção? Então, reforça essa ideia que havia sido exposta no texto 1? Não, então a gente também já descarta, né? Letra D. Exalta a natureza amigável de cães e de gatos. Texto 2 falou sobre isso, sobre essa amizade entre cães e gatos. Nós, no vídeo anterior, a gente falou do anúncio. O anúncio trazia na imagem essa relação entre os 2 animais. Mas no texto não. Texto 2 não. E a letra E promove a campanha de adoção de animais, né? A letra E é muito parecida com a letra C e também não traz à tona, não traz à luz essa ideia da campanha em si de adoção. Então, diante de todas essas questões, a gente percebe que a mais coerente, a que mais se encaixa, a que mais se enquadra, é a letra
A. O texto 2 ele faz uma problematização do que já havia sido disposto no texto 1, que é em relação à adoção de animais que não tem lá, né? Que estão em situação de rua. Muito bem. Muito bem. A próxima questão agora é a questão de número 12. Tá? A gente tem um textozinho aí. Essa a gente vai ler o texto, né? A outra a gente não leu porque a gente já tinha feito o vídeo. E o vídeo Exato. vai estar aqui em algum lugar para você assistir se você quiser. É até bom que você vá lá antes de assistir essa aula. Enfim, agora a gente vai ler uma outra questão que a gente não respondeu ainda. E que a gente vai ler aqui né, na íntegra para vocês e fazer direitinho com vocês. E é interessante a gente informar também que na edição do ano passado, que é dessa prova que a gente está fazendo, a gente não fez ela, tá? A gente está olhando aqui junto com vocês agora no vídeo e respondendo para ficar mais dinâmico e mais legal. Exato. A gente tem o texto, me parece que é de Lucas Veríssimo, ó. Lá nas referências que a gente fez. Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo. Uhum. Lucas Veríssimo é um jogador de futebol. É. Tá? A gente tem aí papos. Tem me disseram. Disseram-me. Hein? O correto é disseram-me. Não me disseram. Eu falo como eu quero e te digo mais. Ou eu digo-te. O quê? Digo-te que você. O ti e você não combinam. Lhe digo Também não. O que você ia me dizer? que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispensa suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu O quê? o mato. Que mata? Mato-lhe, mato você, matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou entenderem-me. Muito bem, então a gente leu aí esse texto, né? Que a gente não vai fazer análise da questão gramatical do texto, né? Que ele trata sobre colocação pronominal. Mas em relação ao gênero textual, a gente vê que é um texto. Parece com essa ideia de narrativa, né? O Thiago bem colocou que tem os travessões. Só que ele tá, além de tratar dessa questão narrativa, ele tá levantando uma crítica, né? A gente percebe aí que ele faz uma crítica em relação ao uso do pronome, né? De forma mais explícita, mas em relação à norma padrão, porque a colocação pronominal, ela faz parte, ênclise, próclise, mesóclise, ela faz parte da norma padrão, né? De como as pessoas utilizam. E no dia a dia, como me parece que ser um diálogo, né? Entre pessoas que são próximas, não é muito utilizado, né? Então a gente tá com uma crítica ao uso exagerado, ao uso da norma padrão numa situação de nível coloquial. Então a gente tem narrativa com crítica, a gente lembra o quê? Da crônica, né? Que trata de situações também do cotidiano, né? Do dia a dia. Muito bem, lemos o texto, fizemos a análise breve, a gente vai lá. olha, interessante. A gente acabou de fazer a leitura, a gente analisou o texto, a gente lembrou que o texto é uma crônica, porque ele é narrativo e tem uma crítica e também fala de algo do dia a dia, né, do cotidiano das pessoas. E ok, essa é a primeira parte que a gente faz. Se você quiser inverter a ordem, você faria o quê? Você viria primeiro aqui no comando. O que é o comando? O comando é isso aqui, tá bom? É a questão em si, é o que está sendo dito ali para você fazer em relação ao texto e marcar as alternativas. E eu vou só ler aqui rapidinho, a gente vai acabar analisando isso aqui já, mas só para você ter uma noção. Ó, nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do. Então, a gente, para analisar esse comando, a gente precisa entender o que a gente realmente precisa fazer. O que ele está pedindo para que a gente faça. Não faz sentido a gente ficar aqui debatendo e imaginando, tentando acertar na base da sorte, fazendo joguinho de sorte, jogando moeda para cima. Enfim. Então, primeiro ponto. Nesse texto. Tá bom? Nesse texto. Então, a gente vai esquecer qualquer outra coisa de fora daqui para responder essa questão. No seu pensamento, aquela sua dedução, aquele seu sentimento. Esquece. É no texto. A gente vai prestar atenção ao texto. O uso da norma padrão. Vamos lá, vamos marcar como uma palavra-chave do nosso comando. Eu ia marcar ela também. O uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado, que a gente não pode confundir.
inadequado em razão do. Tá bom? Olha, tem que lembrar, norma padrão, português da gramática, né? Que nós temos que aprender para usar em determinadas situações. É interessante porque ele vai colocar o uso da norma padrão como inadequado. É isso que vocês têm que prestar atenção. Que a norma padrão ela é sempre vista como adequada, né? Mas nesse caso, está sendo defendido por um dos personagens, né? O que quer corrigir. E por que se torna inadequado? E aí a gente vai ter as alternativas. Só para concluir esse pensamento, a norma padrão ela é o jeito certo de falar a língua, né? É um jeito Adequado, formal, né? Todo dentro da caixinha ali, bem direitinho, conforme a gramática diz, bem detalhadamente, tá bom? Mas a questão é que um dos personagens está defendendo a ideia de que usar isso, né, naquele momento ali da narrativa, era inadequado. Então, em razão desse pensamento, em razão dessa posição do personagem, a gente tem que marcar a alternativa que está correta dentro da questão. Vamos lá. Então, ele está querendo que a gente meio que dê uma complete esse comando, tá bom? Letra A. Falta de compreensão causa. Eu queria ler o coisinho todinho para poder. Vai. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão da falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Houve falta de compreensão entre os dois personagens. A gente percebe que eles eram de gerações diferentes. Um velho, outro novo, com idades diferentes. O texto fala disso, pelo menos, que ali tinha uma pessoa mais velha e uma mais nova. A gente não percebe pelo diálogo que é apresentado. Então. Choque entre gerações. E nem falta de compreensão, porque eles na verdade, foi tudo compreendido, né? Eles estavam discutindo. Porque um estava falando de um jeito e o outro estava falando do outro, mas eles estavam compreendendo, né? Exatamente. A discussão só existiu por causa da compreensão das duas partes. Exatamente. Existe uma teoria, na verdade, de que não tem como você falar de uma coisa com outra pessoa se você não sabe daquilo, né? Então não tem como ter diálogo, comunicação, interação, se você não comunga daquela, ou tem algum tipo de relação com aquele assunto, ou compreensão do fato. E a alternativa está completamente fora de eixo aqui, porque teve compreensão e o texto não fala de choque entre gerações. Eu até coloquei antes aqui com a Milena, porque geralmente quando vem essa questão de choque de gerações, choque entre gerações, geralmente essa questão está errada. Eu já dei uma observada assim e não sei, também não tenho números, tá bom? Mas eu tenho essa impressão de que sempre que vem é uma alternativa que a gente já elimina. Muito bem, então a gente vai para a letra B, que diz: contexto de comunicação em que a conversa se dá. No momento a gente percebe onde é que esses personagens estão, em que contexto eles estão inseridos. O texto, como já tem dito lá no comando, nesse texto, mostra isso, qual é o contexto de comunicação em que eles estão. O uso da norma padrão, para ficar mais simples, né? Para ficar mais contextualizado aqui. O uso dessa norma padrão naquele contexto é inadequado em razão do contexto de comunicação em que a conversa se dá. Aqui a gente tem um ponto. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. Aí você começa a pensar no momento, naquela hora ali e tal. E você talvez não queira eliminar essa de cara, porque talvez pode ser que tenha a ver com a situação. Então, vamos deixar essa daqui para depois, e depois a gente retorna nela e vê, porque a gente não dá para eliminar ela de vez, de uma hora para outra, simplesmente assim, tá bom? Não tem nada que condene essa alternativa de uma hora para outra. Eu já teria eliminado, mas a gente vai dar uma chance, tá bom? Vamos lá, letra C. Exatamente. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. Essa daqui é a que eu colocaria em questão, mas a gente tem que lembrar lá do comando. O comando está dizendo que o uso da norma padrão ele se torna inadequado nessa situação de comunicação. E por que ele se torna inadequado? Porque existe um grau de polidez distinto entre os interlocutores. É por isso que está inadequado usar a norma padrão nesse diálogo, porque os interlocutores eles têm
Porque os interlocutores, eles têm grau, digamos assim, de escolaridade. Um é mais culto do que o outro. É por conta disso que houve essa inadequação no uso da norma padrão. Isso daí eu colocaria para duvidar um pouquinho. Isso daí é que Essa ficou também dá para você considerar um aguardo também para a próxima etapa, né? Então, vamos deixar isso aqui para daqui a pouco. Então a gente já pulou, deixou a B e deixou a C. A gente vai para a letra D agora. O uso da norma padrão inadequado se dá em razão da diferença de escolaridade entre os falantes, ou seja, o fato de um dos participantes estar dizendo que o uso da norma padrão naquele momento é inadequado, é porque existe diferença de escolaridade entre os falantes? Faz sentido? Uma coisa a gente precisa lembrar, sempre voltando no comando. A gente está procurando, a situação que a gente tem é esse uso da norma padrão que é feito por um dos personagens, nessa situação, ele se torna inadequado. E é inadequado por quê? E é inadequado por quê? Porque um personagem tem mais escolaridade que o outro, é por isso que tá inadequado, é isso que tá pedindo na questão. Então a gente vai... Vamos para a letra E, porque eu acho que a letra E lá vai ser um pouco mais esclarecedora, tá? Agora vamos para a letra E. Tira a mão do cabelinho aí. Vai. Agora vamos para a letra E. A gente já pegou uma questão um pouco mais complicada, que já colocou ali que a gente está em dúvida entre 3 agora, né? Aliás, não é nem tá em dúvida, mas a gente tem 3 para depois de analisar e fazer uma limpa básica aqui, a gente vai voltar e tentar fazer essa limpa novamente. Letra E. O uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, ele se torna inadequado em razão do nível social dos participantes da situação? A pergunta é o nível social de uma pessoa que define o momento certo ou não de se usar a norma padrão, ou de que essa norma padrão é adequada ou inadequada? É o nível social, se essa pessoa, por exemplo, faz parte de uma classe A ou classe B? As pessoas falam adequadamente a norma padrão porque são milionárias, porque são ricas, e as pessoas pobres não falam porque são pobres? Eu acho que não. Essa daqui eu já eliminaria de cara por conta dessa questão aqui da relação de nível social dos participantes. E Thiago, pois se tu eliminar essa daí do nível social, a gente tem que eliminar a diferença de escolaridade e o grau de Entre os polidez. falantes. Porque elas estão relacionadas, entendeu? O nível social dos participantes não é ele que determina se a situação é inadequada, se a utilização da norma padrão ela é inadequada ou não, nem a diferença de escolaridade e nem o grau de polidez entre os interlocutores, porque as três alternativas elas nos dão o mesma porque as com três nomes alternativas diferentes, com palavras diferentes, mas um viés que não faz sentido para o uso adequado ou inadequado da comunicação ou da norma padrão. Agora, só sobrou para a gente qual alternativa? A letra B, porque a gente deixou, ela foi a primeira que a gente deu uma olhadinha que estava meio assim, e ela, olhando agora para todo o contexto de todas as outras questões, é a que melhor se encaixa, porque fala de um contexto de comunicação em que a conversa se dá. E quando a gente fala de contexto de comunicação, a gente tem que lembrar de níveis de linguagem. Exatamente. Se fosse um contexto de formalidade, se fosse, por exemplo, dentro de um tribunal, de júri, dentro de alguma palestra, por exemplo, o uso do português da norma padrão seria totalmente adequado. Só que, e outra, não é porque também o cara falou que é inadequado que vai ser inadequado o personagem. Ali é uma opinião do personagem. Tá bom? Porque o personagem entende que naquela condição, naquele contexto, não há necessidade de se aplicar a norma padrão com todos os detalhezinhos esmiuçados e bem explorados pelo falante, tá bom? O interessante da questão é que a gente lembrem que eu falei que descartaria a letra B na hora que eu estava lendo. Só que aí o Thiago lembrou bem e a gente foi por eliminação. Nós precisamos ter cuidado também com esse tipo de questão em que a resposta ela não está tão clara no primeiro momento que nós lemos. Então, a gente foi precisando eliminar, tirar aquelas que estavam mais distantes, né, da nossa resposta,
para poder encontrar a letra B, né? Que é realmente o contexto de comunicação que a conversa se dá. Uma dicasinha assim uma dicasinha para quando vocês verem esse tipo. Uma dica para quando vocês verem esse tipo de questão que geralmente fala sobre norma padrão, coloquial, geralmente a gente vai ter essa ideia de situação comunicativa, de contexto, onde é utilizado para a gente matar a questão. Então, geralmente, quando falar de norma padrão, nível coloquial, nível informal, eles sempre vão dar uma atençãozinha ao contexto, né? Níveis de linguagem. Exatamente, o contexto em que aquela situação está inserida, tá? Beleza? Que é o caso da próxima questão que nós vamos ler agora, que vai ser a questão de número 24. Essa questão a gente vai ter já um texto um pouco maior, né? Um artigo de opinião. E ele também vai tratar sobre Ele também vai tratar sobre essa questão da norma padrão, nível formal e informal, tá? Vai ler? Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem aí junto com a tela. O complexo de falar difícil. O que importa realmente é que o ou a detentora do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer o uso desse português versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições dos Códigos Civil e do Consumidor para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável para que a relação pecuniária no valor de R$ 5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plena 7 da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$ 5 de pão francês? Agora, entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu penso que não, mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo arrumadinho gramaticalmente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. A gente tem aqui uma referência, a gente sempre se atenta às referências, tá? Que tá disponível. Esse é um artigo de opinião disponível no site diariojurista.com. E quem quiser acompanhar pode até atrás, enfim. Mas trata-se de um artigo de opinião e aqui o comando ele já vai dar para a gente esse gênero, né? Facilita a nossa vida aqui na análise, porque ele já vai dizer que nesse artigo de opinião, então a gente já tem o gênero textual aqui desse artigo, já facilita a nossa análise do texto. Ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de... Então vamos lá. Mais uma vez, na outra questão a gente viu um conectivozinho, né, a introdução, a referência ao texto, dizendo assim, nesse texto, né? Aqui tem uma referência parecida e é nesse artigo de opinião. Mudou o modo de dizer, ele usou o gênero, inclusive, mas é a mesma situação. A gente não vai esquecer dos nossos sentimentos, dos nossos achismos, as nossas impressões lá das nossas lucubrações humanas aí mais escusas possíveis e vai se atentar ao texto, ao conteúdo que está aqui no papel ou na tela nesse caso de hoje, tá? Então a gente vai até deixar marcado aqui, destacado, esse que é um artigo de opinião. A gente vai analisar esse comando. Ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de... Ele quer saber a importância de que o autor está evidenciando ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão. A gente vai lembrar que ele usou lá
uma linguagem toda categórica e tal, jurídica, para chegar na padaria e comprar 5 reais de pão, né? E a pergunta é exatamente sobre isso. O autor evidencia, por meio desse exemplo, a importância de ou da. Deixa eu só deixar aqui marcadinho também, para ficar melhor a gente lembrar depois. Letra A. Ele evidencia a importância de se ter um notável saber jurídico. Eu já eliminaria isso de cara, porque não é isso que ele está fazendo, né? Ele não está usando esse exemplo para dizer que é importante ter saber jurídico, que esse saber seja notável, que é demais, não sei o quê. Que todo mundo precisa disso para poder comprar pão, não sei o quê. Enfim. A gente tem que lembrar que ele citou aí, né, da fala rebuscada na compra de pão, mas a gente também tem que olhar todo o contexto do artigo, né? O que ele está falando, o que ele está explicando, o que ele está expondo, no final das contas, em relação a essa fala rebuscada. Como é que ele põe ela dentro do texto? Então nós precisamos ter cuidado com isso daí. Não foi? Ele não está defendendo uma pessoa ter um notável saber jurídico. Nem falou disso. Lá no finalzinho fala sobre saber jurídico em utilizar a norma padrão, né? Nesse contexto. Vai. Então, letra A já está descartada, então a gente já passa para a próxima. Letra B. Deixa eu só anotar aqui também. Ter um notável saber jurídico. Que é a nossa palavrinha-chave que descartou aqui a alternativa. O autor evidencia a importância de ou da valorização da inteligência do falante. É sobre a inteligência do falante que o texto se trata lá na narrativa? É para mostrar que ele é inteligente, que é porque ele fala daquela maneira, é só para enfatizar a inteligência dele. O autor está defendendo isso? Não. E a gente vale também a gente sempre voltar e lembrar do título do texto, né? Ele não faz referência à inteligência como algo preponderante para a valorização de português da norma padrão ou de um português rebuscado. Então, ele está falando da complexidade e dentro dessa complexidade ele está usando um exemplo para ilustrar ali uma situação do dia a dia que seria meio que absurda e até inimaginável uma pessoa chegar e fazer uma coisa dessas, porque não é isso que vai evidenciar ou valorizar a inteligência de uma pessoa, certo? Então, valorização da inteligência descartado. Letra C. O autor evidencia a importância de falar difícil para demonstrar inteligência. Se a gente eliminou a valorização da inteligência do falante, a gente automaticamente elimina essa aqui também, né? Ele não está usando todos esses argumentos no artigo de opinião para dizer que falar difícil é para demonstrar inteligência, né? Não é. Não é isso que ele está defendendo no artigo. Exato. Letra D. Coesão. O autor evidencia a importância da coesão e da coerência em documentos jurídicos. É sobre isso. O título do texto é a complexidade de falar difícil, né? E ele usa uma situação comunicativa do dia a dia. Não é em relação aos documentos jurídicos que ele está fazendo análise se são coerentes ou se tem coesão. E em relação à fala do dia a dia, né? E ele ainda cita os documentos jurídicos, mas para dizer que um advogado, por exemplo, não tem como fugir desse linguajar dentro do seu trabalho, no contexto das suas produções profissionais e tudo mais. Só que a questão é que no dia a dia é desnecessário usar todo esse recurso, esse rebuscamento. Certo? Então, não é. E outra, o texto não fala em nenhum momento de coesão e coerência, tá bom? Em documentos jurídicos. Então, isso aqui também está descartado. A gente descartou A, B, C e D. Ficou o quê? Letra E. Não precisa, se você não quiser nem ler essa alternativa, a não ser que você não tenha certeza das outras, né? Mas no caso aqui a gente está completamente seguro, né, da análise dessas outras alternativas. Aquela questão anterior foi um pouco mais difícil, mas aqui está muito mais simples. E a letra E diz o seguinte: o autor evidencia a importância da adequação da linguagem à situação de comunicação, que é a mesma coisa lá da outra questão de contexto de comunicação, tá bom? Então, as duas questões, se você acertou a primeira, não tem como você errar isso aqui.
Agora, se você Tá. errar a primeira, provavelmente você vai errar essa aqui também. Tem que ficar Tem que ter ligado, cuidado, como eu ter muita falei, ó, atenção. situação comunicativa. Geralmente, quando eles fazem essas questões para trabalhar níveis de linguagem, eles vão chamar nossa atenção para isso. Então é isso, galera Imigral. Encerramos por aqui esse vídeo. Esperamos ter ajudado você a entender melhor como fazer análise tanto dos textos como dos comandos para realizar e responder as questões, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso canal. E se você quiser que a gente faça conteúdo sobre qualquer outro tema em relação às linguagens e suas tecnologias para o Enem ou para a redação do Enem, a gente vai estar deixando aqui a oportunidade de deixar seus comentários. E não se esquece que a gente também tem um evento agora. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 16 de setembro de 2023, nós vamos fazer um mega aulão, né? Um momento em que a gente vai mostrar a vocês a forma que você vai conseguir em até 30 dias estar preparado para a redação do Enem, para ganhar, para alcançar os seus 900 pontos ou mais na redação. Beleza? A gente deixa o convite, deixa a oportunidade de você deixar o seu comentário e sugerir um tema para a gente criar um conteúdo aqui no YouTube. E esperamos ter contribuído para você, no crescimento de vocês. Tchau!